Salomão edifica o templo. No capítulo 6 de 1 Reis. E sucedeu no ano de 480, depois de saírem aos filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reino de Salomão, sobre Israel, no mês de Zif. Este é o mês segundo. Começou a edificar a casa do Senhor. Então, amado, para observar que sucedeu que no ano de 480, no ano de 480, olha quantos anos, muitos anos, né, irmãos? Então, repetindo a leitura, né, sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reino de Salomão, sobre Israel, no mês de Zif. Este é o mês segundo, que seria mês de fevereiro, né? Começou a edificar a casa do Senhor. No versículo 2: e a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados, né? De um comprimento de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. No versículo 13: e o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. No versículo 4: e fez a casa janelas de vista estreita. No versículo 5: edificou em redor da parede e da casa câmara em redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. E assim ele fez as câmaras colaterais em redor. No versículo 6: e a câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizeram encosto para não travarem das paredes da casa. No versículo 7: edificava assim a casa em pedras preparadas, como as trazia, e se edificava, de maneira que nem martelo, e nem machado, e nem nenhuma outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. No versículo 8: a porta da câmara do meio estava à banda direita da casa, e por caracóis se subia, e todo do meio a terceira. No versículo 9: assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. No versículo 10: também edificou as câmaras a toda a casa de 5 côvados de altura, e as travou com a casa e com madeira de cedro. No versículo 11: então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, no versículo 12 do capítulo 6: quanto esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeste os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos,
andando nele, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. No versículo 13: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Gente, olha a palavra que está aqui, ó. Gente, observe esse capítulo, né? Nós estamos num país que está em guerra agora, o país de Israel. Ele está em guerra, mas o Senhor, ele está com o povo de Israel. Então aqui no capítulo 6, do versículo 3, diz assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Está vendo, amado? No versículo 14: e assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. No versículo 15: também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho de casa com tábua de faia. No versículo 16: e edificou mais 20 côvados de tábua de cedro nos lados da casa, desde o assoalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. No versículo 17: e era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. No versículo 18: e o cedro da casa por dentro era levrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No versículo 19: e por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o cobriu de ouro puro. Também cobriu do cedro o altar. No versículo 21: e cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. No versículo 22: e assim toda a casa cobriu de ouro até acabar toda a casa. Porém todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. No versículo 23: e no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. No versículo 24: e uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das outras até a extremidade de outra das suas asas. No versículo 25: e assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins era de uma mesma medida e de um mesmo talhe. No versículo 26: e a altura de um querubim de 10 côvados, e assim e do outro querubim. No versículo 27: e pôs a estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendia as asas, de maneira que a asa de um tocava
na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. Versículo 28. E cobriu de ouro os querubins. No versículo 29. E todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e de entalhes, e de querubins, e de palmas, e de flores abertas por dentro e por fora. No versículo 30, também cobriu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. No versículo 31, e a entrada do oráculo fez porta de madeira de oliveira e verga com as ombreiras. Fazia a quinta parte da parede. No versículo 32, também as duas portas eram de madeira, de madeira a oleria, e lavrou nela entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu outro sobre os querubins e sobre as palmas. No versículo 33, e assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira, olearia de quarta parte da parede. No versículo 34, e era as duas portas de madeira de faia, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, e assim como era também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas. No versículo 35, e as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro cômodo ao lavor. No versículo 36, também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No versículo 37, no ano quarto, se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zífio. No versículo 38, e no ano 10º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Edificou a casa em 7 anos e terminou a casa. Ele fala que no ano 10º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e o edificou em 7 anos. Amém? Que Deus abençoe essa palavra e que Deus possa dar prazer para que nós possamos estar sempre na comunhão, pedindo a Deus força para ouvir a sua palavra. Aqui, Deus cumpriu o desejo de Salomão. E imagina a casa, imagina que a casa era muito grande e era muito linda. Pelo que você vê, se você prestar atenção, uma coisa magnífica, um esplendor.
com a sabedoria de Deus mesmo, esse templo. Pena que não existe esse templo ainda mais, mas imaginaria que era tão lindo demais. Ai, como eu gostaria de ver esse templo na minha mente. Deus me desse o sonho de ver esse templo tão lindo que Deus edificou com Salomão ali naquela época. Mas louvado seja Deus. O nosso tempo, a nossa noção está lá preparada também no reino da glória. Que Deus abençoe e a paz de Jesus Cristo permaneça na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe.